Doutor Flávio, a pergunta foi a seguinte. Sarney, quando se elegeu, ele estava montado no que ele chamou de oposições coligadas. Ele nem tomou conhecimento da ditadura, que foi, de fato, quem o apoiou. Mas o senhor espera agora reviver as oposições coligadas? Eu acho que, Américo, os momentos são diferentes, os atores políticos, Sim. o momento da sociedade, mas considero que é importante buscarmos uma ampla coligação em torno desse programa de mudanças e procurar o maior número de forças políticas possíveis, né? A história ensina que grandes processos de mudança dependem de grandes alianças. E isso em qualquer país do mundo, no Brasil também tem sido assim. Nós vivemos uma sociedade plural, uma sociedade bastante desigual, infelizmente, e nós temos que procurar uma aliança política que retrate esses vários segmentos sociais, as várias perspectivas regionais no nosso estado, porque nós temos um estado policêntrico, um estado bastante grande territorialmente, que faz com que as regiões também tenham as suas realidades distintas. Nós temos, por exemplo, o noroeste do Maranhão, muito referenciado na cidade de Belém. O leste do Maranhão, muito referenciado na cidade de Teresina. Nós temos o sul do Maranhão com uma realidade própria. Nós temos Imperatriz com outra realidade, o centro do Maranhão, a Baixada, os Lençóis, o Baixo Parnaíba, o Mearinho, o Itapecuru, o Pindaré. Na verdade, são vários Maranhões dentro do Maranhão, exatamente pelo tamanho do nosso estado. Então, nós temos que procurar uma aliança que expresse também esses anseios de união do Maranhão. Nós temos, naturalmente, um sentimento de cooperação em relação aos estados vizinhos, mas quem tem que resolver os problemas dos maranhenses é o Maranhão. Quando eu vejo a procissão de maranhenses sendo levados, às vezes, à humilhação em outros estados em busca de um tratamento de saúde, porque o sistema de saúde do Maranhão não funciona, é o principal sintoma que há algo de bastante errado. Eu já o colhi, você sabe disso, as famílias que nos assistem agora sabem que, por vezes, os maranhenses são levados até a declarar endereços inexistentes para conseguir obter um tratamento de saúde em outro estado. E isso, além de ser algo que representa uma negação de direitos, é, ao mesmo tempo, a constatação de que o sistema público de saúde do nosso estado não está funcionando adequadamente. Quando nós olhamos legiões de maranhenses em ônibus clandestinos, sendo levados em condições precaríssimas de trabalho, quase a condição de semi-escravidão ou de escravidão, para obterem alguma fonte de sustento em outro estado, nós constatamos que há uma frustração de oportunidades de trabalho que dizima famílias. Famílias sendo desunidas porque os filhos, porque os netos, os sobrinhos têm que buscar oportunidades de trabalho em outro estado. Então, quando nós olhamos hoje a situação da Baixada Maranhense, por exemplo, uma região que você conhece muito bem, que tem tudo para garantir uma boa qualidade de vida ao seu povo, e em razão da inexistência de políticas públicas de apoio à produção nessa região, faz com que nós tenhamos o contrário, nós tenhamos péssimos indicadores sociais na porção norte do Maranhão. De fato, os indicadores sociais do Maranhão já são ruins, e quando nós isolamos a porção norte do estado, seja para o oeste, seja para o leste, nós vamos encontrar indicadores sociais ainda mais baixos do que a média maranhense, que já é menor do que a média brasileira. Então, nós não podemos assistir isso calados, nem omissos, nem passivos, e essa é a ideia da aliança. Uma aliança política ampla, que expresse esse sentimento de irresignação e de busca de uma perspectiva diferente. O senhor é um homem inteligente, tem consciência de que suas possibilidades de vitória são muito grandes. Todos nós temos, inclusive seus opositores. Numa entrevista outro dia, o senhor falou que esses opositores tentaram comprá-lo. O que é comprar? No caso da política, tentar seduzir. Sim, nesse caso específico. Tentar seduzir com ofertas, com propostas, porque esse modelo político que aí está há 50 anos sobrevive muito em razão da intimidação, ou seja, da coerção, da força,
tentar fazer com que o opositor desista, intimidado pela dimensão do poder que se move contra ele, ou pela via da cooptação, que é da sedução, isso que eu chamei de compra. Tentar, mediante oferta de vantagens políticas, nunca me ofereceram nenhuma vantagem financeira, porque Sim. me conhecem, mas mediante vantagens políticas tentar obter uma espécie de rendição. E eu tenho uma perspectiva muito clara. E qual seria uma vantagem política? Fazer parte de uma chapa, um Senado? Isso aconteceu em 2010. Havia uma oferta de que eu fosse candidato a senador pela chapa da então governadora Rosiana Sarney. Isso é público e notório. Sim. E eu ouvi a proposta que me foi apresentada por vários interlocutores nacionais, de vários partidos, inclusive, mas considerava que não era o mais correto. Poderia resultar na minha eleição, eu poderia ser senador hoje, quem sabe, o que muito me honraria poder representar o nosso Estado como senador. Mas se você abandona a sua coerência política, o poder não significa nada. O poder só significa algo e só faz sentido quando ele tem a dimensão do serviço. Eu sou um servidor público por formação e por opção. Sou servidor público desde 1989. Meu primeiro emprego foi como servidor público e sou servidor público até hoje. Como professor, como deputado, como juiz, como hoje presidente da Embratur, fui funcionário do Tribunal Regional do Trabalho, enfim, sempre fui servidor público. E considero que essa transitoriedade do poder deve ser uma lição. Ou seja, quem se envaidece, quem busca o poder pelo poder, na verdade não tem a dimensão real da vida, não sabe o que realmente importa. O que realmente importa não é o poder transitório, não é a honraria, não é a homenagem, não é o elogio. As coisas mais importantes da vida estão muito acima disso e está no terreno da felicidade, da dignidade, da honra, e você poder andar de cabeça erguida, poder fazer o que gosta, dizer o que acredita, lutar por aquilo que acredita, isso é que realmente importa e eu tenho muito, muito orgulho de, apesar de todas as dificuldades, ser coerente com aquilo que eu acredito. Em 1983, Américo, eu tinha 15 anos, eu fiz uma opção ideológica e continuo nela até hoje e me sinto muito bem assim. O seu nome cresce, suas possibilidades crescem. O Canto da Sereia crescerá, correto? Quanto ao Canto da Sereia, aí é a lição do Ulisses, né? Você se amarra no mastro e tampa os ouvidos com cera e não se deixa seduzir por aquilo que aparentemente é o mais fácil. Porque, como na história, quem ouve o Canto da Sereia cai no mar e morre, né? Me diga uma coisa, doutor Flávio. Acabou a eleição municipal, seu candidato é vitorioso, pelo que se vê, me arma que ele está se ouvindo um secretariado inteiramente técnico, competente, visando uma administração eficiente, mas surge nesse quadro, como rescaldo dessa eleição, o nome de João Castelo. João Castelo será não um fiel da balança, mas ele será um nome considerável em 2014. O grupo dele, afinal de contas, ele tem 30%, 30 e poucos anos. O que o senhor acha dessa terceira via, como estou chamando? Como é que o senhor vê isso? Primeiro, eu acho que é um direito legítimo, né, de todas as forças políticas buscarem o que considerarem melhor. Eu não tenho nenhuma pretensão de enquadrar todo o espectro da oposição maranhense num único grupo ou numa única perspectiva. Esse é o meu desejo, é o que eu acho correto. Mas acho natural que outros divirjam disso e busquem outros caminhos. Mas uma conversa com o Castelo é possível. Claro. Nós temos um bom diálogo com o PSDB, é um partido importante nacionalmente, é um partido importante no Estado, o João Castelo é do PSDB. Então, nós temos, a partir dessa definição partidária de quem serão nossos aliados, não há preconceito de nenhum tipo da nossa parte, porque o preconceito ele é arrogante. O preconceito é fruto da arrogância, de você achar que você é o único que tem razão, o dono da verdade. Naturalmente, nós temos as nossas verdades, mas nós temos que respeitar as verdades alheias e esse espírito aliancista que faz com que nós vamos buscar todos os partidos, inclusive o PSDB, assim como nós, hoje, com muita satisfação, assistimos
a propensão do prefeito Edivaldo de convidar o PT para a sua administração, coisa que a governadora Rosiana não fez. A governadora Rosiana só se interessou pelo PT até a vitória. Hoje o PT, ao que me conste, não ocupa nenhuma função no governo do Estado, a não ser a vice-governadoria. Então isso mostra como eles, na verdade, veem as pessoas e os partidos, né, como algo descartável. O PT não apoiou o Edivaldo, mas é um partido importante. Espero que nos próximos dias o prefeito eleito confirme esse convite ao PT como uma sinalização dessa perspectiva ampla que nós temos e vamos conversar. O PSDB tem 3 vereadores na Câmara Municipal e serão muito importantes para o prefeito Edivaldo. Na campanha do prefeito Edivaldo, o seu rosto era presença nos folders, nos outdoors, no material de publicidade. Evidente que o rosto de Flávio Dino estava sendo veiculado na cidade. O Edivaldo tem que acertar ou essa vinculação pode ser prejudicial? O senhor está correndo esse risco, sabe disso? Mas viver é perigoso, diz em Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, né? Você sempre corre perigos, mas você tem que dimensionar bem. E nesse caso, eu acho que o perigo é muito pequeno, porque eu tenho muita confiança no prefeito Edivaldo, na equipe que ele está montando, na vontade dele de acertar. Tenho certeza que ele vai fazer um grande governo, uma grande administração, que vai receber o respeito do nosso povo, vai ser reconhecido, eu tenho absoluta convicção daqui a 4 anos como o melhor prefeito da nossa história, vai fazer uma administração criativa, inovadora, vai organizar a educação, cuidar do trânsito, enfrentar essa questão dos socorrões. Tenho conversado com ele tem muita determinação. Qual o conselho maior que o senhor deu para ele? Você tem conversado com ele, acabou de dizer. O conselho grande que o Flávio deu para Edivaldo? Na verdade, não é propriamente um conselho, né? É um conjunto de opiniões, porque eu não me considero assim, em condições de dar conselho para ninguém, né? A gente tem como aliados, como amigos, trocado ideias, e eu tenho insistido muito na noção de que não existe o antes e o depois, ou seja, o candidato tem que ser igual ao administrador. O problema da depreciação da política, da desvalorização da política, está também no terreno das promessas não realizadas. Vou dar um exemplo. A governadora Rosiana fez a sua campanha em 2010 com 2 carros-chefes, a refinaria e os 72 hospitais. Vai chegar o fim do governo, nós não teremos nem refinaria, nem 72 hospitais. Ora, isso não é uma desmoralização apenas dela, do grupo dela. É uma desmoralização da política, porque o povo, o cidadão que nos assiste agora, diz, vem cá, como é que é isso? A pessoa diz uma coisa na campanha, deixa de fazer e fica por isso mesmo, como se isso fosse normal. Eu acredito que a palavra dada é palavra cumprida, e é isso que eu tenho insistido, não só com o prefeito Edivaldo, mas com nossos aliados espalhados pelo estado inteiro, dizendo, olha, tem que ouvir o povo, ter humildade, ter sinceridade, dizer, olha, isso é possível ser feito amanhã, isso aqui só depois da manhã ou só no outro mês, porque nós temos orçamento, tem limites, são 4 anos de governo. Tenho certeza que Edivaldo vai cumprir os seus principais compromissos de campanha e com isso romper esse ciclo de que o candidato é uma coisa e o administrador é outra. É uma coisa a campanha, outra é a administração. Isso é uma frase que eu ouvi de um político velho aí. Mas isso é errado, porque você tem que ter coerência, né? Porque senão você vira ator, né? A política não é um local de representação de papéis, né? E para isso existe o teatro, o cinema, a televisão, é outra esfera da vida, né? Eu digo uma coisa, o PT Maranhão está atrelado ao governo estadual. Essa utilização, esse uso de agentes do PT na administração municipal já é um início de uma aproximação, de uma puxada para cá, vem para cá, teu lugar é desse lado? Na verdade, o lugar do PT, Américo, sempre foi conosco. Né? O senhor foi do PT? Né? Fui do PT há muitos anos. Fui do PT desde a minha adolescência até entrar na magistratura como juiz, até a véspera de ser juiz. E, naturalmente, como juiz, 12 anos que eu fiquei como juiz, não tinha filiação partidária, mas sempre tive uma relação muito próxima com o PT, tanto que em 2010 nós vencemos a convenção estadual. Eu gosto sempre de lembrar isso.
Não foi apenas o fato do mundo real de que a maioria dos petistas fez campanha comigo e a maioria dos petistas votou em mim. Não é apenas esse fato, mas também o fato formal, jurídico, de que houve uma convenção no nosso estado e nós vencemos. Infelizmente, houve uma intervenção determinada pela direção nacional e fez com que a legenda do PT fosse coligada com a atual governadora. Mas a legenda foi, mas as bandeiras reais, o símbolo, a história que o PT representa, de luta camponesa, de luta dos trabalhadores, ficou conosco e espero que continue conosco. E esse já é o primeiro aceno. Mais do que uma cena, é um abraço. Já é um abraço, né? Nós temos esse sentimento de muita afeição, inclusive, pela história do que o PT representa. É um partido político de grande importância, enfrenta dificuldades nacionalmente, mas que são superáveis, né? Claro. É um partido, um dos maiores partidos do mundo, e é o partido do principal líder político da história brasileira, que é o Lula. É o partido da presidenta Dilma, que vem fazendo um grande governo, um governo que tem uma aprovação recorde, exatamente pela perspectiva que tem imprimido nessa quadra especialmente difícil da economia mundial, mas nós temos hoje a menor taxa de juros da nossa história, que faz com que a economia continue girando. Nós vamos ter um crescimento pequeno esse ano no produto interno bruto, algo um pouco superior a 1%, mas que sem dúvida é muito pouco, mas isso é muito diante do quadro de dificuldades mundiais. De uma coisa, doutor Flávio Dino, o Maranhão é um estado de péssimos indicadores, alguma coisa próximo da África. A reversão disso é muito difícil. 4 anos seria suficiente, não resolve. Como o senhor planeja, se candidato e se vencedor, planeja reverter isso em 4, o que foi desmanchado em 40? O senhor responde nos próximos anos.